Aqui. Tudo bem, pode ficar aqui, eu não vou usar não, pode usar. Pode ficar aqui, não tem problema. Deixa eu ver o Instagram da Diana aqui. Tá gravando? Tá gravando? Beleza? Ok, tá bom então, porque você sabe que eu só falo se estiver gravando, né? Não é verdade. Mas que bom a gente poder estar juntos aqui, é uma alegria sempre a gente poder se reunir. A gente tem a visita aqui do Araújo, que é líder na igreja lá em Assunção, no Paraguai. Então, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o Araújo, por favor, aproveite o convívio depois que a gente terminar aqui e conheça o Araújo, famosíssimo, mundialmente famoso Araújo. De volta às Escrituras. É bom ir de volta às Escrituras, não é? Eu não sei se é você, mas eu gosto de ir de volta às Escrituras. Me anima muito saber que a Bíblia dá a direção. Não existe nada num sentido que a gente não possa ter a direção da Bíblia. Os princípios estão lá. Obviamente, algumas vezes a gente vai ter que usar o princípio para dirigir diferentes situações, mas o princípio está lá. E isso é demais. E a gente por meses agora tem trabalhado nessa série, e a gente vai continuar. Então a gente já está aqui no número 13, né? Eu não sei se eu vou conseguir passar aqui, mas alguém pode passar lá para mim. E a gente, nas duas últimas aulas que a gente teve, a gente falou sobre igreja e Estado, né? A gente falou sobre essa coisa que acontece e que não é nova, né? E a gente cobriu a história, né, do que tem acontecido desde Jesus, os apóstolos, os pais da igreja e até os dias atuais, o que acontece. Então nós lidamos com isso e a gente falou algumas coisas, como por exemplo, Tertuliano que disse, né, os Césares também teriam acreditado em Cristo se os Césares não tivessem sido necessários para o mundo, ou se os cristãos pudessem ter sido Césares. Então basicamente o que os nossos irmãos nos primeiros séculos acreditavam, era que haviam dois governos que estavam atuantes, e que tinham Deus trabalhando através deles. Um deles era o governo do mundo, onde os Césares governavam, o outro era o governo de Deus na igreja. Um tinha uma responsabilidade, o outro tinha outra responsabilidade, ambos vinham de Deus, ambos Deus tinha controle sobre eles, mas eram coisas distintas. E a gente viu o que Origen falando sobre o que Celso, um pagão, né, que exortava que eles deveriam tomar posse no governo do país. E aí ele diz o seguinte: Celso também nos exorta a tomar posse no governo do país, se isso for necessário para a manutenção das leis e do apoio à religião. No entanto, reconhecemos em cada estado a existência de outra organização nacional, que foi fundada pela palavra de Deus. Então há um governo do Estado e há um governo de Deus. E ele diz: e exortamos aqueles que são poderosos em palavra e de vida irrepreensível a governar sobre as igrejas. Então, se você é cristão, o seu negócio é governar no mundo? O seu negócio é governar onde? Na igreja. Não é com o propósito de escapar de deveres públicos que os cristãos declinam de cargos públicos. Em vez disso, é para que possam se reservar para um serviço mais divino e necessário na igreja de Deus, que é o quê? Salvação dos homens. Parece que hoje em dia as pessoas estão mais animadas com cuidar das coisas políticas do que com a igreja. Claramente, Jesus separou: olha, eu não vou mexer com isso não, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Os apóstolos falam claramente sobre isso, e os pais da igreja falavam também sobre isso. Mas aí, hoje a gente vai então falar um pouquinho sobre o governo da igreja. A gente sabe que homens capazes devem governar onde? Na igreja, né? Homens cristãos capazes devem governar no mundo? Não. Devem governar na igreja. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o governo da igreja.
Eu fui lá e perguntei para a inteligência artificial o que era um sacerdote. Ela me respondeu o seguinte: um sacerdote é um ministro religioso com autoridade para dirigir ou participar em rituais sagrados de uma religião, geralmente representando uma comunidade em relação ao divino. Na cultura ocidental cristã católica, um sacerdote é frequentemente chamado de padre, pastor nas igrejas evangélicas. A palavra sacerdote vem do latim sacerdus, que significa representante do sagrado. Então existe toda essa ideia de que existe uma pessoa, que num sentido é uma pessoa especial, e ele representa o sagrado, e ele faz a conexão entre o homem comum, a mulher comum e Deus. Então esse é o sacerdote. Mas olha que interessante isso aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Então ele estava falando com quem aqui, pessoal? Os líderes da igreja? Não, ele falava com quem? Os eleitos. Os eleitos são quem? Os cristãos, os eleitos, né? Peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, também em Pedra de Guaratiba, Nova Iguaçu, Copacabana, Tijuca, Rio Comprido. Poderia ser incluído aí? Sim, poderia ser incluído. Escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Então isso é a introdução dele a essa carta que ele mandou para todos os cristãos. Aí a gente vai para o capítulo 2 do mesmo livro, versículo 7, a gente lê o seguinte: portanto, para vocês, quem? Vocês quem? Os cristãos. Não era uma carta para alguns líderes, não, os cristãos. Para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Vocês, porém, vocês quem? Seus cristãos, são geração eleita, reino de... Então tem sacerdote, não tem sacerdote? Quem é o sacerdote? Você é o sacerdote, você é a sacerdotisa, é você, não é uma pessoa especial, é o cristão. Todo cristão? Todo cristão é um representante do Deus eterno, é o que faz a conexão dos homens com o divino. Eu sou um sacerdote? E você? Também é um sacerdote. Sacerdócio é algo para todos os cristãos. Não é só para o camarada que foi para o seminário, que estudou mais, que usa uma roupa especial, alguns usam um chapéu especial, né? Não é esse cara que é o sacerdote, é todo cristão. Todo cristão é sacerdote. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Não, mas esse aqui, não, esse aqui realmente, o cara é um sacerdotão. Não, é tudo sacerdote. A Diana é sacerdote? Não, é sacerdotisa. O feminino de sacerdote é sacerdotisa. Tá? O Marco é sacerdote? Difícil acreditar, mas é um sacerdote, né? Até o Eduardo lá atrás é um sacerdote.
Então é tudo sacerdote, não é só o cara ali que prega no domingo. Não, mas ele... não, Alcides, mas... olha o que a Bíblia diz, Hebreus 13, versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado do estilo de vida deles e imitem a sua fé. Você está vendo, Alcides? Tem alguns que são de uma outra categoria. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Exato. Lembrem-se de quem? Seus líderes, não dos seus sacerdotes. Está escrito dos seus sacerdotes lá? Então, vai ter líder na igreja? Vai ter líder. É preciso liderança? Liderança é necessária. Em todos os lugares, liderança é necessária. É preciso liderança para liderar a minha própria vida? Eu preciso liderar a minha própria vida. É preciso liderança para liderar a minha família em casa? Precisa de liderança. Na escola tem líderes, no time de futebol tem, no trabalho tem líder em tudo quanto é lugar. Na igreja tem líder também? Tem. Mas esses líderes são sacerdotes? Também são sacerdotes, mas não são acima de ninguém. Não é um sacerdote especial. Ele fala aqui, lembre-se dos seus líderes, não dos seus sacerdotes. Lembre dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado do estilo de vida deles e imitem a sua fé. Vamos ter líderes na igreja? É claro que a gente vai ter líder. Mas essas pessoas não são os sacerdotes, enquanto os outros são meros homens comuns, mulheres comuns. Não, é tudo sacerdote. Agora, eu sou da igreja do pastor fulano, da pastora Beltrana, do bispo ciclano, da missionária não sei de onde, do apóstolo do terceiro sacramento. Hoje é isso que a gente vive. É a igreja da pastora não sei das quantas, do bispo não sei de onde, do apóstolo não sei de que outro lugar. E a confusão vira um negócio maluco. Porque aí você começa a hierarquizar a condição do caboclo. Não é um negócio novo não, né? A gente já vê isso aí, né? Então a igreja foi evoluindo, aí você tem, a gente vai falar sobre isso, mas aí você tem aquele que era de um certo nível de liderança, aí vem o que está acima dele, aí o bispo, aí do bispo você tem o arcebispo, aí acima do arcebispo você tem o cardeal, aí acima do cardeal você tem o quê? O papa. E aí vai hierarquizando a coisa, e virou uma coisa toda hierarquizada. Alguns são mais sacerdotes do que outros, mas não era isso lá no primeiro século? Não era isso que a gente via? Em Efésios capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Todos são sacerdotes? Só eles são sacerdotes? Não. Interessantemente, essa palavra pastores, poimenas, essa é a única passagem que você encontra a menção de pastor, no caso aqui plural, no sentido de liderança da igreja. Tem mais nenhuma escritura. Na verdade, essa palavra, que é o singular dela é poimen, você encontra se referindo a Deus como pastor, se encontra referindo a Jesus como pastor, mas em termos de cargo, de posição, de alguém na liderança da igreja, é só essa escritura que traz isso aí. É a única que fala sobre isso. Por alguma razão, essa palavra pastor se tornou a mais usada para liderança de igreja, né? O cara chega aqui, né? Ele vê eu falando, aqui na frente ele fala o quê? Pastor Alcides. Aí eu chego para ele e falo o quê? Eu não sou pastor. Mas ele insiste, você está na frente da igreja, você está ensinando, você está pregando, logo você é pastor.
Então virou assim, todo mundo decidiu. E só encontrar essa palavra uma vez. Agora, olha que interessante, onde está a confusão? A maioria das denominações escrevem seus ministros e ou pregadores como pastores. Atualmente, muitos grupos têm usado as palavras apóstolo, bispo, missionário, na descrição de ministros e pregadores. Afinal de contas, quem é o quê? Aí ninguém mais sabe o que é. Né? Porque agora, né, se eu sou apóstolo, eu sou mais do que, né, pastor. Se eu sou bispo, se eu sou missionário, eu já não sei mais o que eu sou. Já estou perdido nisso aí. Eu só sei que eu sou sacerdote. Mas você também é. Agora, olha que interessante isso aqui. No Novo Testamento, os termos pastor, né, poimenas, presbítero, presbiterou, e bispo, episcopes, são frequentemente usados de forma intercambial. O que significa intercambial? Troca usa um num momento, usa outro no momento, com todos se referindo ao mesmo papel de liderança na igreja. Ou seja, qualquer entendido da palavra de Deus sabe que é uma palavra que envolve a mesma função. Agora, que função é essa? Né? Então, presbítero, a palavra em si significa ancião. Significa uma pessoa mais velha. Esse termo refere-se a uma pessoa madura, tá? E responsável dentro da igreja, chamada para liderar, guiar e cuidar da congregação. Todo mundo aceita. Essa é a palavra no original. Esse é o significado. Bispo, está lá também. Supervisor, só que o sentido dela é mais de supervisão. Mas este termo enfatiza o papel do ancião. Então não é um cargo diferente, ele só está falando que essa é uma característica do ancião, no caso o presbítero, que ele supervisiona como alguém que zela e guia a igreja, garantindo o seu bem-estar. Pastor, é pastor mesmo, tá? Significa aquele que cuida de um rebanho, né? Este termo derivado da palavra grega para pastor, né? Aquele que cuida de um rebanho, no caso de ovelhas, normalmente era usado esse nome, destaca a responsabilidade de quem? Do ancião, que a palavra para o ancião qual que é? Presbiterou, né? Do ancião de cuidar das necessidades espirituais do rebanho, assim como um pastor cuida de suas ovelhas. Ou seja, esses termos são usados num versículo, usa um, no outro usa outro. Agora, olha que interessante isso aqui. Em sua essência, o Novo Testamento usa esses três termos para descrever o mesmo ofício. Um papel de liderança dentro da igreja que envolve orientar, cuidar e supervisionar a congregação. Então não tem diferença nisso aí. Pastor, como eu já falei, ocorre uma única vez, no sentido de um ofício na igreja. Ocorre uma vez. E essa passagem é em Efésios 4, 10 e 11, que a gente já leu. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Essa é a única vez que você encontra nesse sentido de uma posição na igreja. Bispo, uma única vez você encontra também nesse sentido de alguém numa posição na igreja. Só encontra nessa passagem, 1 Timóteo 3:1. As outras vezes que você encontra essa palavra no grego, ela não está ligada a uma posição, é uma palavra usada para descrever alguma coisa que a pessoa está fazendo, mas não é uma posição. E aí o que diz em 1 Timóteo 3:1? Esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, deseja uma nobre função. Finalmente a gente tem a palavra presbítero. Aí você já encontra 7 vezes, no sentido de uma posição na igreja. Atos 11, 29 e 30, então é muito importante que a gente preste atenção nisso aqui, porque é o que é mais mencionado, é essa palavra aqui. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram, enviando ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Ou seja, era o pessoal que liderava
ali na Judéia. Eram os presbíteros. Por isso que Paulo e Saulo estavam levando as ofertas até eles. Em Atos 14, versículo 21 e depois o 23, pulei aqui o 22, que não tinha muito a ver com o que a gente está falando, diz assim no 21, pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Isso aqui estava falando de Paulo e Barnabé. Então, fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Aí versículo 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, e com oração e jejum os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Ou seja, quem eram os missionários que começaram o trabalho lá em Listra, Icônio e Antioquia? Quem era? Quem começou lá o trabalho? Quem começou o trabalho? Paulo e Barnabé. Quem foram os evangelistas que começaram o trabalho lá em Listra, Icônio e Antioquia? Paulo e Barnabé. Agora, uma vez que eles fizeram esse trabalho, o que eles fizeram depois disso? De começar? Levantou presbítero, porque ele precisava que tivessem pessoas que iam cuidar daquele grupo ali, de modo que eles pudessem continuar o trabalho deles. Então, o evangelista começou o negócio, uma vez que a fundação foi colocada, o que ele fez? Colocou presbíteros lá. Atos 15:1. Alguns homens desceram da Judéia a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso aqui era o que alguns estavam fazendo, né? Então, eles desceram lá da Judéia, foram para Antioquia, que era uma cidade grega, começaram a ensinar coisas que não deveria ser ensinada. Versículo 2, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com quem? Com os apóstolos e os presbíteros. Quem eram os apóstolos? Eram aqueles que estavam lá com Jesus, lá, que foram testemunha ali, ocular de Jesus, que viveram com Jesus. Esses eram os apóstolos. Mas além deles, tinha quem na liderança da igreja? Os presbíteros. Então, Paulo e Barnabé, que eram missionários, que eram evangelistas, né, viram que tinha uns ensinos lá que não estava bom, foi falar com o pessoal lá em Jerusalém. E parte dessa liderança eram os apóstolos, mas também os presbíteros. Então a gente vê que eles eram ali, os que estavam ali cuidando da igreja. Atos 20, versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Ou seja, ele estava falando com a liderança de Éfeso. Qual que era essa liderança de Éfeso, pessoal? Os presbíteros. Tito, capítulo 1, versículo 5. Deixei você em Creta. E ele está falando com quem aqui, pessoal? Quem é que está falando com quem aqui? Paulo está falando com quem? Com Tito, né? Paulo está falando com Tito aqui. E ele fala: Tito, eu deixei você onde? Em Creta. Creta é onde, pessoal? Na Grécia, né? Então Paulo já tinha passado por lá, tinha começado alguma coisa lá, né? Tinha evangelizado, colocado a fundação, e aí ele vem junto, vem com o Tito, deixa o Tito lá. Para quê? Para que pudesse pôr em ordem o que ainda faltava. Então tinha algumas coisas que ainda precisavam ser organizadas, e constituísse o quê, pessoal? Presbíteros em cada cidade, como eu os instruí. Então o evangelista, e aí no caso Tito estava fazendo o trabalho de evangelista, o trabalho dele qual que era? Organizar o negócio e depois fazer o quê? Bota os presbíteros lá e vai tocar a vida,
vai começar outros negócios, vai evangelizar, vai ser missionário em outra cidade. Mas a coisa era, o evangelista, o missionário, ele inicia a coisa, e uma vez que a coisa está estruturada, ele falou lá, né, colocar algumas coisas em ordem, né, isso tem a ver com o ensino, isso tem a ver com o pessoal estar pensando da forma correta, ter certeza que a coisa está funcionando direito. Mas aí ele faz o quê? Fica lá, agora eu vou ser o pastor dessa igreja. O que ele faz? Presbíteros. Pega os presbíteros lá, olha, agora tem presbítero aqui. E aí ele vai tocar o barco. Mas quem fica ali para liderar, cuidar, zelar pela igreja, quem é? Presbíteros. Tiago 5,14, já é um outro apóstolo aqui falando. Já não é mais Paulo falando, aqui é Tiago falando. Há alguém doente entre vocês, que ele mande chamar quem? Os presbíteros da igreja, e que estes orem por ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Ou seja, não era só o Paulo que achava que era o presbítero, que era a liderança da igreja. Tiago também, pensava da mesma forma. Mas Pedro, 1 Pedro 5,1, portanto, eu que também sou presbítero. Então aparentemente Pedro, nessa altura do campeonato, já tinha uma outra posição dentro da igreja. Ele estava entre os presbíteros agora. Eu também que sou presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participando da glória que será revelada, peço aos presbíteros entre vocês. Ou seja, aqui era um presbítero falando com outros presbíteros. Liderança da igreja. Estava nas mãos de quem? Presbíteros. Né? Quem então provia a liderança nas igrejas no primeiro século, pessoal? Quem? Quem provia a liderança? Então, num primeiro momento, o evangelista que iniciou o trabalho em uma cidade provia a liderança. Então, ele começou ali o trabalho lá, ele provia a liderança ali. Começou, missionário, estava começando o trabalho. Né? Foi isso que Paulo fez, Timóteo fez isso, Tito fez isso, Barnabé fez isso. Né? Então saíam nas viagens missionárias, começava o negócio. Mas depois, uma vez organizada a igreja, a liderança era dada a quem, pessoal? Os presbíteros. Então, biblicamente falando, você pode usar o nome que você quiser aí, pode usar o nome de apóstolo, mas é presbítero. Na igreja, lá no primeiro século, era isso que acontecia. A liderança da igreja estava com os presbíteros. A gente vai ter duas perguntas aqui para discussão. Próximo encontro nosso, a gente vai falar sobre as qualificações para essa pessoa, né? Mas por enquanto a gente vai parar aqui, fica tranquilo, a gente vai chegar lá. A gente vai dividir em grupos de 3, tá? Então grupos de 3 se reúnem, eu queria que vocês falassem sobre isso aqui. Por que seria importante saber quem deve estar à frente da igreja? Por que é importante isso? Número 2, quais os perigos de não se ter as pessoas apropriadas à frente da igreja? Tá bom? Então vamos dividir, grupos de 3, pode misturar, pode ir com uma pessoa que você não conhece, tá bom? E discutir isso aí, tá bom? Vamos lá.